Boa noite, amados. Deus abençoe a cada um nesta noite. Aliás, já tem nos abençoado, né? Quando a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, se reúne para servir o Senhor, é isso que Deus espera de nós. Que nós o adoremos e Ele responde ao nosso ato de adoração. Queria cumprimentar a todos aqueles que nos visitam nessa noite. Sintam-se abraçados. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria pregar nessa noite sobre o tema verdade ou uma opinião. E eu queria sugerir a você que você prestasse bastante atenção, que você se desviasse de qualquer coisa que tentasse tirar a sua concentração, que você gerasse no seu coração uma pergunta: Senhor, o que o Senhor quer me falar nessa noite? E esse tema, ele é um tema muito importante. Eu tenho certeza e eu conto que o Espírito Santo de Deus possa ajudar você a resolver algumas coisas dentro da sua mente, dentro do seu coração. Verdade ou opinião? Há muita coisa a se dizer sobre a verdade. Há muitas coisas que nós precisamos refletir sobre a verdade. Sobre a opinião, não. Sobre a opinião nós já estamos fartos. Estamos cheios. O que mais hoje existe no mundo são opiniões. Mas hoje eu quero fazer este balanço sobre o que seja verdade, o que seja opinião, e qual é a verdade que nós estamos levantando aqui nessa noite. Lá em João capítulo 8, verso 31 e 32, diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E aí eu estava olhando para esses dois versículos e eu resolvi fazer um conceito sobre eles dois. E eu colocaria assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, conhecerão a verdade e terão forças. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, conhecerão a verdade e serão livres, ou seja, terão forças para se libertarem. Às vezes eu fico pensando que as pessoas querem que o Senhor os liberte dos seus pecados, dos seus traumas e de tudo aquilo que perturba a sua vida, como se fosse um ato unilateral da parte de Deus. Não. Sabe, a palavra de Deus nos concita, nos encoraja a permanecermos firmes na palavra e a conhecer a verdade. E aí sim, nós teremos forças, seremos livres, conheceremos, experimentaremos a verdade. Então, eu diria que a palavra é a verdade que pode libertar a humanidade. E aí eu queria fazer uma pergunta provocativa: a verdade existe? E eu faço essa provocação, não que nós tenhamos alguma dúvida sobre isso, mas como nós temos muitas pessoas em nosso meio que nos visitam e que talvez façam essa pergunta: será que a verdade mesmo existe? Na Idade Média e até na Grécia Antiga, os filósofos se debruçavam diante desta pergunta: será que a verdade existe?
E hoje nós estamos sendo acompanhados pela internet, pela rádio da nossa cidade. E seria muito importante a gente fazer essa reflexão e fortalecermos dentro de nós o que de fato nós acreditamos sobre a verdade. O matemático e filósofo René Descartes disse uma frase muito conhecida. Ele diz assim: penso, logo existo. Mas isso ele falou num tempo em que a verdade era algo inquestionável. E os filósofos trataram disso, de questionar o inquestionável, de poder fazer reflexões, transicionando toda a confiança que a humanidade tinha em Deus para o homem, o próprio homem. Então, verdades insofismáveis, elas foram sendo desmontadas por causa deste tipo de atitude. Ele, Descartes, foi responsável pelo desenvolvimento do racionalismo cartesiano, segundo o qual o homem não pode alcançar a verdade pura através de seus sentidos. Quer dizer, eu estou dando um mau exemplo de alguém para responder essa pergunta se a verdade existe. E eu tenho vários exemplos, mas eu escolhi ele e os piores deles, como, por exemplo, Nietzsche. Nietzsche, que questiona se ainda era razoável ter fé em Deus. Disse que a verdade é uma ilusão, é uma enganação que tomamos como valor de verdade e serve para manter nossos corpos adestrados. E eu poderia aqui citar tantos outros que vão nesta mesma linha, questionando Deus, questionando a verdade. Não é de se estranhar que o mundo vem de mal a pior. E a palavra de Deus nos diz: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então, para contraditar esses maus exemplos, eu poderia citar aqui os nomes de vários cientistas e filósofos que de fato acreditam ou acreditaram em Deus como a Bíblia revela. Mas quero apontar apenas alguns mais modernos. Por exemplo, William Daniel Phillips, Nobel de Física em 1997. Sabe o que esse cientista disse? Ele disse assim: muitos cientistas são também pessoas com uma fé religiosa bastante convencional. Pode passar. Muitos cientistas são também pessoas com uma fé religiosa bastante convencional. Eu, um físico, sou um exemplo. Creio em Deus como Criador e como amigo. Isto é, creio que Deus é pessoal e interage conosco. Isso é um cientista falando. Um prêmio Nobel. Outro, Werner Harber. Ele foi Nobel de Medicina em 1978. Olha o que ele diz: eu sei que o conceito de Deus me ajudou a lidar com muitas questões na vida, me guiou em situações críticas e o vejo confirmado em muitas ideias profundas sobre a beleza do funcionamento do mundo. Eu não estou falando sobre aqueles filósofos gregos, não, que já morreram. Estou falando de pessoas, muitas delas vivas, como por exemplo Louis Pasteur, um dos fundadores da microbiologia e criador da pasteurização. Olha o que ele diz: quanto mais eu estudo a natureza, mais me maravilho com a obra do Criador. São gênios, pessoas de uma intelectualidade profunda.
e que não caíram na rede das incredulidades daqueles filósofos humanistas que colocaram o pensamento, que foram levados para as universidades, que foram levados para as enciclopédias, para os livros, para tudo aquilo que nós entendemos como conhecimento humano. Não, eles não foram nesta direção, porque eram homens de Deus, como Newton, Galileu, Kepler, Boyle, Lavoisier, tantos outros, eu poderia ficar citando muitos. E eu faço esse contrabalanço, essa contraposição, para poder atender a uma necessidade emocional e intelectual de muitos de nós, infelizmente. Porque a verdade, ela ainda não é absoluta, ela ainda não foi experimentada. A fé é ainda muito criança, é muito imatura. Quando procuramos saber se existe verdade, devemos entender que a ciência e a fé não estão em lados opostos. Como eu estou insistindo com um cientista brasileiro, Batista, para vir aqui na Conferência do Salto falar para nós. Nós precisamos ouvir desses cientistas que não baseiam a sua fé na ciência, mas baseiam a sua fé na verdade, na palavra de Deus. A humanidade está em busca da verdade. Talvez você esteja em busca da verdade. Talvez o seu comportamento, o seu estilo de vida ainda está capengando porque você está em busca da verdade. Mas a humanidade faz questionamentos sobre a nossa origem, sobre a nossa identidade, sobre o nosso propósito, sobre nossa moralidade e destino, ou seja, de onde viemos, quem somos, por que estamos aqui, como devemos viver e, principalmente, o que acontece após a morte. É lógico que não estamos confortáveis a respeito da morte. Se não conhecemos uma verdade empírica, ou seja, uma verdade que se experimente e que se acredite e que se tenha convicção sobre ela, é lógico que eu vou ficar desconfortável com alguns temas que trazem sombras sobre a nossa vida. Será possível conhecer a verdade sobre estas questões, ou eu só dou importância à minha opinião e ao que sinto? Porque esse foi o resultado do humanismo. E esse foi o resultado de todos os filósofos que criticaram toda aquela demanda e toda aquela submissão da humanidade a um único Deus, a um Deus todo-poderoso. Não, eles trataram de fazer questionamentos. Será que verdade é verdade mesmo? É verdade relativa, absoluta? Será que Deus existe mesmo? E eles foram fazendo essas perguntas. E hoje nós temos muitas opiniões. Nós temos muitas pessoas dando valor ao sentido, ao que sente, ao emocional. Ah, não importa isso. O que importa é que eu sinto. Você veio aqui hoje porque Deus quer falar ao seu coração sobre esse assunto. É um assunto que vai exigir de você um pouco mais de reflexão, de intelectualidade. Mas eu garanto que se você ficar comigo como está agora, você vai sair daqui com uma resposta de Deus para você. Será possível conhecer a verdade? Seria racional isso? E se for possível, onde está a resposta? Na ciência ou na religião? Alguns vão dizer que a verdade nem sequer existe. Porém, quem faz essa afirmação
já está tentando defender uma verdade, a de que não existe verdade. Isso é filosofia. Nós não podemos simplesmente receber as pancadas culturais, intelectuais, e as assimilássemos como se fosse gado. Não, nós precisamos fazer a pergunta: se alguém diz a verdade não existe, ele já tem uma verdade nele, que é que a verdade não existe. Ah, mas se a verdade não existisse, não haveria razão alguma para aprender qualquer coisa sobre qualquer assunto na vida, não é verdade? Além disso, naturalmente exigimos a verdade. Há algo natural dentro de nós que busca a verdade em praticamente todas as áreas, principalmente aquelas que afetam o nosso dinheiro, afetam nossos relacionamentos, afetam nossa saúde e a nossa segurança. Queremos a verdade sobre isso. De fato, é importante buscar a verdade. Dificilmente encontraremos alguém que goste de ouvir mentiras ou de ser enganado, embora ainda existam pessoas assim. Mas no fundo, todos nós, porque somos criação de Deus, nós buscamos e queremos a verdade. É justo perguntar: o que é a verdade? O que é a verdade? Podemos dizer que verdade é uma afirmação que está conforme os fatos ou realidade. Me lembro do meu professor de filosofia dizendo: olha, o fato. O que é um fato? Um fato é um acontecimento observado por mais de duas pessoas no mesmo tempo e no mesmo espaço. Isso é um fato. Mas hoje parece que as pessoas não estão querendo saber a verdade, não estão querendo saber o que significa a busca da verdade, como buscar a verdade. Toda verdade é absoluta. Escuta isso, eu estou falando da verdade. Toda verdade é absoluta, toda verdade é imutável, toda verdade é transcultural, toda verdade é completa, toda verdade é exclusiva. Ela não depende dos nossos sentimentos ou preferências, elas simplesmente são, ou simplesmente é a verdade. Se alguma coisa é verdadeira, ela é verdadeira para todas as pessoas, em todos os momentos e em todos os lugares. Não existe uma verdade para alguém e para outro não é verdade. Não. Por exemplo, quem afirma que a verdade é relativa, está afirmando algo verdadeiro ou relativo? Pensa comigo. Quem afirma que não existe verdade absoluta, está convictamente certo disso? Quem afirma que a verdade dele é diferente da nossa, está afirmando algo verdadeiro só para ele ou para nós também? Não, nós precisamos discutir, precisamos pensar, precisamos parar um pouco e refletir, porque vivemos mergulhados em opiniões. Tais afirmações de que a verdade é relativa e que ela não é absoluta são falsas em si mesmas. Por exemplo, o daltonismo. Veja bem, que é um problema hereditário caracterizado por uma anomalia de cores, principalmente entre o vermelho e o verde. O fato de um daltônico enxergar um objeto numa cor diferente não muda a verdade sobre a cor original daquele objeto. Mas veja que interessante. Assim como não deixa de ser uma verdade de que ele enxerga aquele objeto numa cor diferente. Nesse caso, não se trata de opinião. Trata de verdades absolutas.
ela não pode ser contestada. E não é a minha verdade ou a verdade dele. É simplesmente a verdade confirmada por mais de duas pessoas no mesmo tempo, no mesmo espaço. É um fato. Gosto, opinião ou perspectiva não muda a realidade sobre as coisas. Eu tenho visto muitas pessoas sendo enganadas por opiniões. Muitas pessoas querendo colocar o seu gosto como uma verdade. Ou mesmo a sua perspectiva de alguma coisa. Não, a verdade simplesmente existe. Ela não pode ser inventada. Ela precisa ser descoberta. A questão é, como isso acontece? Pastor, como eu consigo? Como descobrimos a verdade sobre as coisas? Eu quero ser uma pessoa experiente nisso, eu quero ter perspicácia, eu quero saber como fazer isso. Como se descobre a verdade? Bem, eu quero tecnicamente mostrar algumas coisas aqui importantes. Por exemplo, primeiro, por meio das evidências. Evidências. Um dos principais métodos para encontrar a verdade são as evidências. Através da observação do mundo ao nosso redor, podemos chegar a conclusões razoáveis sobre praticamente todos os assuntos. Por exemplo, sabemos que objetos caem por conta da lei da gravidade, mesmo sem saber fazer qualquer estudo sobre a lei da gravidade, e nem pegar todos os objetos do mundo e fazer um teste se eles vão cair também. Por uma experiência que a filosofia chama de empírica, como uma experiência você vai e sabe, você deduz, esse é simplesmente uma evidência, que soltando um objeto, ele cai. Você não precisa saber da física que isso ocorre. Você não precisa fazer cálculos sobre isso. Sabemos que objetos caem por conta da lei da gravidade. Sabemos que sabemos que todo ser humano é mortal, mesmo sem observar a morte de todas as pessoas. Ou será que na nossa cabeça há algum pensamento de que existe no planeta Terra alguém que não morra? A razão disso, de nós termos essas limitações, é que somos seres finitos e nem sempre conheceremos todos os particulares que envolvam todas as questões. Então, quando se fala sobre evidência, é uma coisa importante na busca da verdade. Há uma evidência importante aqui. Ela não é a verdade, mas ela já é um passo em direção à verdade. Segundo, por meio da lógica. Lógica também tem que ser colocado para pensarmos sobre isso. Não pode. As coisas que nós vamos ver na lógica são dois pontos importantes. Não pode haver contradição. Não pode haver contradição. Ela ensina que informações contraditórias não podem ser verdades ao mesmo tempo. Se algo é verdadeiro, o seu oposto é falso. Um exemplo disso é a própria existência de Deus. Enquanto alguns afirmam que Deus existe, outros afirmam que Ele não existe. Ora, os dois são certos? Os dois são verdade? Não. E nenhum é a verdade de um e é a verdade do outro. Não. Os dois não podem estar certos. Não, na lógica não há contradição. Se um estiver certo, o outro está errado. Pode passar o primeiro e o segundo agora. O segundo é a lei da exclusão do meio termo.
A exclusão do meio termo é uma coisa muito importante. Significa que ou algo é verdadeiro ou não é. Não existe uma terceira opção. Mesmo quando alguém afirma que não é possível conhecer a verdade sobre um determinado assunto, essa verdade continua existindo. Ela não deixa de existir porque ele não sabe, ou porque ele não consegue entender. Independente do conhecimento que se tem sobre ela, a verdade existe. Será que somente a ciência lida com fatos, enquanto a religião permanece meramente no campo da fé? Não, realmente aqui eu quero que você preste muita atenção, porque realmente muitas das crenças que as pessoas possuem não são apoiadas por evidências ou baseadas em provas, mas apenas naquilo que elas acham atraente. Muitos possuem crenças baseadas na religião dos pais, dos amigos ou da cultura em que vivem. Outros formulam suas crenças com base em vontades e em sentimentos. E por mais que os sentimentos sejam sinceros, querer que algo seja verdadeiro não faz com que aquilo se torne verdadeiro. E aqui eu chamo a atenção para as experiências pessoais. Muitas pessoas têm experiências pessoais que não encontram o mínimo sentido nas Escrituras Sagradas. Não, a verdade, ela é algo muito mais profundo, muito mais seguro. A questão principal é que qualquer ensinamento, religioso ou não, só é digno de confiança se apontar para a verdade. Caso contrário, ele deve ser completamente rejeitado. Mas será que é possível descobrir se existe verdade na religião? E aqui eu quero entrar mais especificamente dentro do tema. Afinal, embora as religiões tenham algumas semelhanças, elas discordam em praticamente todas as questões, principalmente como a natureza de Deus, a natureza do homem, criação, pecado, salvação, céu e inferno. Existem muitas diferenças entre as religiões. As religiões possuem mais crenças contraditórias do que complementares. E como nós já vimos nessa mensagem, como as verdades excluem seus opostos, significa que não é possível que todas as crenças religiosas sejam verdadeiras. Esse negócio de todos os caminhos levam ao céu, isso não existe. E o politicamente correto acaba tomando conta do nosso coração e nós queremos dizer, não, a religião da minha avó é verdadeira, a religião do meu tio é verdadeira. Se você está dizendo que ela é verdadeira, a sua é falsa. Porque essas são as técnicas de se descobrir a verdade. As técnicas literárias, filosóficas, de conhecimento. As verdades excluem seus opostos. Por exemplo, Deus é um ser pessoal como nós afirmamos, nós os cristãos, ou é uma força impessoal como afirma a Nova Era? Você tem que tomar posição, porque os dois não se complementam. Se um está certo, o outro está errado. Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, como a Bíblia afirma, ou isso não aconteceu como afirma o Alcorão. Mais uma vez, se um está certo, o outro está errado. O que acontece é que o politicamente correto começou, envezado de tanta filosofia humanista, colocando em nós um sentimento de que devemos ajeitar as coisas para que todo mundo fique confortáveis com as suas verdades. Nesse caso, pastor,
Como saber a verdade? A grande notícia é que, além da investigação científica e lógica, muitas das afirmações feitas pelas religiões também podem ser avaliadas por meio de uma investigação histórica. Afinal, nenhuma crença religiosa séria pode ignorar a história. E aqui eu quero chamar a atenção sua sobre isso, porque eu, quando era mais jovem, ouvia pessoas dizerem assim: ah, isso está escrito na Bíblia? Ah, papel aceita qualquer coisa. Opa, toda a cultura mundial é baseada em escritos de pessoas do passado. Eu tenho dito isso nos meus discipulados. Sem o viés ideológico, você perguntaria: quem descobriu o Brasil? Aí outro fala: Pedro Álvares Cabral. Mas como você sabe disso? Você estava lá? Você foi testemunha? Ah, eu não acredito nisso, não. É plausível, é aceitável que possamos falar: sim, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. E quando você vai lá, está lá nos escritos. Nos escritos, coisas foram escritas e guardadas. Isso chama-se história. História. Eu tenho certeza que depois dessa mensagem você vai dar mais importância a esse livro aqui, rejeitado por tantos. Esse é um ponto que temos esquecido de ressaltar: investigação histórica. Investigação histórica. Quando esse tipo de investigação é feita, algumas verdades se mostram perfeitamente aceitáveis, enquanto outras claramente improváveis. A Bíblia é um registro histórico. Levante a sua mão e liga a luz aí um pouquinho. Levante a sua mão, quem trouxe Bíblia aí. Levante a sua mão. Nós somos o povo da Bíblia. Pode levantar o seu celular, meu. Vocês podem levantar o celular. Só que o seu celular é espúrio. Aqui tem só a Bíblia. O que tem nesse aparelho aí que você vai levantar? Não me diga. Não me diga, por favor. Não me diga. A Bíblia é um registro histórico. A Bíblia, a palavra de Deus, é um documento histórico, um milagre da literatura. Se a ciência exige ciência para dizer sobre a descoberta da verdade, nós estamos usando ciência. A Bíblia. A Bíblia é um livro histórico. Ela foi perseguida por muitos anos e por muita gente famosa, mas ninguém conseguiu destruí-la. Ela chegou até você. Ela chegou até você. Agradeça a Deus porque a palavra de Deus chegou até você. Ela é a junção de vários escritores. Foram mais ou menos 40 escritores. Eu não digo 39 ou 40 porque é o tal do Hebreu, do livro de Hebreu. Se foi Paulo, se não foi. Mas sem ser hebreu, nós podemos dizer exatamente quantos escritores foram usados por Deus para Deus soprar a sua palavra nos corações deles e eles escreveram. Não veio nada da ciência deles, nada da inteligência deles, foi capacitação sobrenatural. Esses escritores, nem sabiam direito, profundamente, o que estavam escrevendo. Eles escreveram coisas que aconteceram milhares de anos depois, centenas de anos depois. Hoje pela manhã, vimos isso entre Abacuque e Daniel, na bela pregação do pastor Sérgio. Se você não veio, você faltou, você perdeu com a sua falta. Quer dizer, Abacuque e Daniel estavam ligados
pelo registro histórico da invasão da Babilônia, que estão aí nos livros. Mas a Bíblia, você perdeu essa mensagem, não tem problema não. A Bíblia está repleta dessas verdades insofismáveis. Quando Davi vai cantar um cântico dizendo que o Messias, sem saber que seria Jesus, 1000 anos depois, nasceria para libertar Israel dos seus pecados, e que esse Messias, nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Você vê isso no Salmo. E aí quando você chega lá no Novo Testamento, 1000 anos depois, você vai ler lá o relato da crucificação de Jesus. E aí você vê que o céu escureceu, houve trevas lá no Gólgota. E aí o comandante deve ter falado para o soldado, vamos acelerar isso aí. O que é acelerar? É pegar um porrete e, sem saber nada sobre a ciência, que diz que quando uma pessoa é atingida no joelho, na perna, ele poderá ter um ataque cardíaco. E eles iam lá e quebravam os joelhos. Eu fiquei me perguntando outro dia, por quê? Como é que eles conseguiram descobrir isso? Eu penso assim, aí digo eu, não o Senhor. Eu acho que um soldado daquele que ficava lá vigiando o cara agonizando na cruz, há relatos históricos de crucificações que duraram 30 dias. O homem ficou sofrendo na cruz. Eu acho que um soldado desse sozinho lá, o comandante disse, fica aí, não sai daí enquanto o cara não morrer. Você imaginou? Cara, querendo ir embora para casa, ele olhava para o cara lá, seu miserável. Aí pegou, bateu, o cara morreu na hora. Digo eu, não o Senhor. Eu sei que isso se tornou um costume. E na crucificação de Jesus isso foi feito. Vai o soldado lá e bate na perna, no joelho de um, ele morre, bate na perna do outro, ele morre. E na hora que ele vai bater nas pernas de Jesus, ele não consegue. E você sabe por que ele não consegue? Porque o Deus Todo-Poderoso, que inspirou a Bíblia, ele vigiou e ele zelou para que a profecia que ele soprou no ouvido de Davi fosse cumprida lá no Novo Testamento. Está aí, nesse livro. A Bíblia, revelação poderosa de Deus aos homens, nos dá a certeza que podemos confiar no que seja verdade. Não seja enganado. Não seja enganado. Quando a sua mente te trair e você estiver fraco na fé, leia a Bíblia. Não, mas eu não quero ler a Bíblia. Leia a Bíblia. É igual remédio. Se não quer tomar o remédio, você toma remédio. Você vai visitar alguém, em vez de orar por ela, não ora por ela não. Leia a Bíblia para ela. Leia a Bíblia, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia tem alguma coisa que Napoleão disse. Napoleão escreveu que a Bíblia é um ser vivo que tem o poder de conquistar os seus adversários. Será que Napoleão enxerga isso e você não consegue enxergar? É a palavra soprada por Deus. Olha, quando Deus soprou no ouvido dos escritores, foi o mesmo sopro que ele fez quando ele falou, haja o universo, e o universo existiu. Eu não vou falar que é mágico, porque essa palavra é podre, mas é sobrenatural. Essa palavra aqui é sobrenatural. E aqui podemos voltar ao nosso raciocínio no texto original de João capítulo 8, verso 32. Diz lá o verbo, e conhecerão, volta lá. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A palavra verdade vem do hebraico emet, da raiz, que significa firmeza, fidelidade, certeza,
credibilidade. Verdade é credibilidade. O termo é frequentemente usado para fazer uma reivindicação do que já foi declarado. Sabe o que foi declarado? Está lá em João capítulo 1, verso 14. Diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne. E essa carne, esse verbo, essa carne, essa verbo, essa palavra que habitou entre nós, é Jesus, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. A Bíblia afirma isso. Afirma que a instrução divina é a verdade. João 17, o Senhor disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas João 8,32 também usa outra palavra chamada conhecer. Conhecereis tem origem no termo hebraico yadá, conhecer, que traz a ideia de conhecer pela experiência, aprender e a conhecer, fazer isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos aprendendo a conhecer e ver essa verdade, descobri-la e discerni-la. Isso é o que João 8,32 está dizendo: conhecereis. Você está conhecendo a palavra? Você está se relacionando com essa palavra? Quando a gente diz assim, você está se relacionando com Jesus, você entende o que eu estou dizendo? É quando você mergulha na palavra, você se relaciona com ela, e quando você lê a palavra, nossa, que maravilha, eu creio, ó Senhor, obrigado. Isso chama-se decidir com o seu livre-arbítrio que aquela verdade está sendo aceita sobre você. Porque a verdade absoluta, imutável, ela pode ser rejeitada pelo ser humano. Não deveria, mas pode. E é isso que a maioria tem feito. Verdades têm sido ditas desse púlpito há muito tempo, há mais de 100 anos. Quantos têm crido? Quantos têm tomado posse? Porque só uso esse termo tomar posse quando eu digo assim, irmão, você vai ficar rico. Eu tomo posse. Eu quero tomar posse da matéria, das coisas. O Senhor vai te curar da sua enfermidade. Eu tomo posse. Mas será que essas coisas, ficar curado, ter dinheiro, será que essas coisas são mais importantes do que a eternidade? E é sobre a eternidade que a verdade fala. Sabe uma verdade que a Bíblia diz, e que os que gostam desse termo tomar posse não iriam ficar satisfeitos? Que o homem morre. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, essa palavra, conhecereis, significa saber por experiência, significa reconhecer a palavra, admitir a palavra. Se o pregador está aqui falando a palavra, e é a palavra pura de Deus, sem se desviar para a esquerda nem para a direita, e você na sua cadeira fica questionando a palavra, você não está tendo a experiência com ela. Você não está cumprindo o que esse texto diz. E conhecereis a palavra, a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Porque essa relação com a palavra é de admitir, é de confessar,
Realmente. Eu estou lá em casa, lendo um texto, nossa, puxa vida, eu estou fazendo isso aqui. Ó Senhor, tem misericórdia, eu creio nessa palavra. Você vai experimentar milagres. Quando você admite a palavra, você está admitindo a verdade, que pode ser rejeitada, mas ela não pode ser mudada. O homem pode rejeitar a palavra, mas não pode mudá-la. O homem pode esquecer a palavra lá na estante, mas ele não pode revogá-la. Jesus é a palavra e é a única verdade que os homens precisam. Se queremos a verdade, precisamos estar dispostos a suportar as consequências. Você foi trazido aqui hoje por Deus para ouvir essa palavra. O que você vai fazer com ela? Que você pode fazer como um menino mimado, que você fala para ele assim: você deixou a torneira do banheiro aberta, vai lá e fecha. Não vou fechar não. Você pode fazer isso. Deus te deu o poder de fazer isso. Deus não te deu permissão para fazer isso, mas Ele te deu o poder. Quando Ele criou o homem semelhante a Ele. Quando você ouve a mensagem, ou lê a mensagem, você está na água, filho. Você está encrencado, porque você está sabendo. Você só é inocente quando você não sabe da verdade. Quando você conhece a verdade, não tem como. Você precisa estar disposto a suportar as consequências. E o mais interessante disso é que o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós estamos pregando aqui, ou você está lendo a palavra, se relacionando com Jesus na sua casa. E é interessante, você estar lendo lá o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e o Senhor e o Espírito Santo estão falando com você sobre alguma coisa que você fez de errado. Porque Deus é maravilhoso, Ele trata conosco, Ele nos pastoreia, Ele fala ao nosso espírito. Nós podemos rejeitar, mas Ele fala ao nosso espírito, porque Ele é a verdade. Ele não tem como concordar com a sua mentira. Ele não tem como concordar com aquilo que você chama a tua verdade, ou aquilo que você sente. Não, Ele não vai concordar com isso, porque a verdade dele é cristalina. Por isso que muitas pessoas não entendem a justiça de Deus. Não entendem a justiça de Deus porque já abraçaram o humanismo, já abraçaram o politicamente correto. E o politicamente correto funciona muito bem para mim, porque ele não me acusa, porque é a minha verdade, é o meu sentimento. Então é confortável para mim. Quando eu abraço uma mentira e tento torná-la verdade, eu fico como que dopado, como as drogas fazem com uma pessoa. Eu fico achando que não está nada de errado, que está tudo certo, que eu estou bem, mas eu estou bem mal, porque eu não estou com a verdade. A verdade, ela incomoda, porque ela machuca a mentira. A verdade destrona a falsidade. A verdade é a verdade. Por isso que lá em João capítulo 14, verso 6, o Senhor disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade
e eu sou a vida. Ele, Jesus, é a verdade. Ele não se mistura com as nossas interpretações. E até a Bíblia fala que ela não é de particular interpretação das pessoas. Então você não tem o direito de interpretar a Bíblia como você acha que deve ser interpretada, porque ela tem uma verdade e ela não se contradiz. Ela é a palavra do Altíssimo, a palavra do Deus Todo-Poderoso. As escolhas que faremos hoje nos afetarão, não somente aqui, mas também na eternidade. Tem pessoas que acham que Deus concorda com o politicamente correto, e que quando você chegar lá no céu, Ele disse, Ele não deixou dúvida, Ele disse: direi aos que estiverem à minha esquerda. Você imagina quantas pessoas no juízo estarão à esquerda de Jesus? A maioria das pessoas, que elas recusaram a verdade, recusaram as evidências, recusaram as lógicas, que o salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Paulo vai dizer lá no livro de Romanos que pelo conhecimento da natureza seremos indesculpáveis. Está lá, Romanos capítulo 1. Indesculpáveis só, sem evangelho, sem nada, só pelo que existe. Não há como eu olhar para o universo e achar que o universo é eterno, quando todas as evidências dizem que tudo que existe veio à existência. Tudo que nós temos, isso aqui foi criado, 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 aquilo ali foi criado. Nós vivemos no mundo de criação, mas queremos dizer que não, essas evidências e essas lógicas não importam. Eu quero aderir àquilo que de Sócrates para cá começaram a dizer que Deus, não é verdade que Deus existe. Verdade é relativo. Eu fui abraçando o discurso dos professores universitários. Eu fui abraçando, não de todos, eu fui abraçando a ideia de amigos, eu fui abraçando novidades. Deus te trouxe aqui hoje para você olhar para a palavra. Olhando para a palavra, você está olhando para a verdade. Jesus é a verdade. E vai acontecer uma coisa muito interessante com você. Quando você morrer, e eu espero que você morra com 150 anos, para não dizer que eu estou corando, né? Quando você morrer, você vai fechar os olhos e vai abri-lo na eternidade. Até o TikTok sabe disso. Sério, TikTok diz isso. O cara está lá no TikTok, ele foi no zoológico e veio um animal lá, veio para cima dele e fez assim com a mão, o animal parou. Aí quando a esposa dele veio na direção dele, ele fez assim, e de repente ele olhou, estava no céu. Morreu sem ver. Até o TikTok sabe disso, que quando você morrer, você vai abrir os olhos, você vai estar no céu. Mas para quê? Para ser julgado por Deus. E meu filho, acender as luzes.
Se você, quando chegar na eternidade, os anjos começar a colocar você do lado esquerdo, começa a chorar. Diga misericórdia. Se começar a colocar do lado esquerdo, eu vou brigar com o anjo. Do lado esquerdo é uma eternidade longe da vida eterna, que é Jesus, a verdade insofismável, a verdade absoluta.